Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, sejam bem-vindos a este nosso novo espacinho para falar de TUF Gaming. Hoje eu tenho aqui junto com vocês uma placa-mãe da linha TUF Gaming, a X670E Plus. Quer saber tudo sobre essa placa? É só continuar aqui no vídeo. Dica Asus. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Bom, gente, primeira coisa para se falar sobre essa placa maravilhosa aqui é que ela é produzida no Brasil e a primeira placa da linha 670, chipset 670, a ser produzida em território nacional. Como o nome já diz, ela é aí do chipset 670, vai aí para processadores AMD com o socket AM5, funcionando com processadores como Ryzen 7000 e por aí vai. Falando um pouquinho ainda do processador, a gente vai ter um dissipador de calor aqui sobre a área do VRM e a gente vai ter outros dissipadores de calor espalhados pela placa. Eu vou falando sobre eles ao longo do vídeo. Ao lado do processador, a gente vai ter aqui o espaço das memórias RAM, que vocês podem ver que intercalam em cores aí o preto e o cinza, porque elas funcionam em dual channel. Aqui a gente vai ter memórias RAM DDR5 para até 128 GB de capacidade e velocidades até 6.400 MHz. Legal dizer que elas também funcionam com a tecnologia OptiMan 2, tá bom? Eu também acho super interessante a gente falar, que a gente mostrar, né, que essas memórias RAM têm um socket aqui um pouquinho diferente do que geralmente a gente vê por aí, que é aquele socket onde você tem que plugar a memória RAM e fechar ela dos dois lados, fazer essa pressão aqui, ó, dos dois lados. Aqui você só precisa fazer isso neste lado de cima, aqui, digamos, o que facilita você fazer a instalação das suas memórias RAM, muitas vezes tendo aquela dificuldadezinha, sabe? Aqui você não tem aquele problema. Depois disso, vamos para os conectores PCI Express, os conectores onde a gente geralmente coloca aí a nossa placa de vídeo, por exemplo. A gente tem 3 conectores PCI Express nessa placa. O primeiro deles é esse aqui que vocês já devem ter percebido, é um PCI Express X16 física e eletricamente 5.0 e que além disso tudo tem também o Safe Slot da Asus para você colocar a sua placa de vídeo e ficar com ela bem segura conectada à sua placa-mãe. Logo abaixo a gente vai ter outro PCI Express, dessa vez 4.0, tamanho X4, física e eletricamente. E mais para baixo ainda a gente tem mais um PCI Express, dessa vez X16 em tamanho, mais eletricamente X4, também 4.0. Então você consegue colocar tanto uma placa de vídeo aqui, quanto uma placa de vídeo aqui, precisa prestar atenção aí nas linhas do processador, mas o mais indicado é com certeza que você coloque neste PCI Express aqui com o Safe Slot. Ainda tem outros PCIs que você pode colocar outras coisas se você precisar. Agora para a parte de armazenamento, M.2 e SATA, muito importante. Para os SATAs a gente vai ter 4 portas SATAs aqui nessa placa. 2 delas estão na lateral e 2 delas estão na parte de baixo, todas com velocidades de até 6 gigabits por segundo. Depois a gente vai ter os PCI Express, que estão alguns deles escondidinhos por esses dissipadores de calor aqui. O primeiro e mais importante deles está aqui, ó, bem indicadinho por esse dissipador de calor M.2 PCI Express 5.0. Ele funciona no tamanho 2280 e também tem a tecnologia QLED da Asus, que ajuda aí você a conectar o seu M.2 sem precisar ficar usando aquele parafusozinho minúsculo, que é muito chato de colocar. Só fechar com o QLED e você tem o seu M.2 instalado. O próximo M.2 que a gente vai ter é este aqui, que não está com um dissipador de calor por cima. Ele funciona no tamanho 22/110 e além do PCI Express 3.0, também funciona em modo SATA. E por último, na parte de baixo, a gente tem esse dissipador de calor maior aqui, que tem 2 M.2 por baixo. Ambos são tamanho 22/80, PCI Express 4.0. Lembrando que todos os M.2 dessa placa aqui são X4.
Bom, a gente falou bastante sobre a refrigeração dessa placa, né? Como eu disse para vocês, a gente tem o dissipador de calor aqui no VRM, os dissipadores de calor em cima dos M.2 e também esse grandão aqui em cima dos chipsets, mas a gente também vai precisar de mais uma coisa para refrigerar essa placa, que são as ventoinhas. A gente vai ter 8 conectores fãs no total espalhados aqui pela placa. A gente tem alguns na parte de cima, na parte lateral, na parte de baixo e também um último aqui. Todas essas fãs podem ser controladas usando o software Fan Expert da ASUS e também com a tecnologia AI Cooling, que é uma tecnologia de inteligência artificial para mudar aí as velocidades das fãs e manter todo o seu setup refrigerado. Ainda falando de algumas outras conexões internas que a gente tem aqui nessa placa, a gente vai ter alguns USBs extras para a gente colocar no painel frontal, para além dos USBs aqui da parte traseira. Lembrando que dependendo do gabinete que você tiver, você vai conseguir plugar alguns USBs, outros não. Você precisa ver essa compatibilidade a hora que você estiver montando aí o seu setup bonitinho. Primeiro a gente vai ter aqui na parte lateral com um revestimento metálico um USB 3.2 de geração 2 para porta USB tipo C. Logo abaixo dele a gente tem um conector USB 3.2 de primeira geração que dá 2 portas USB 3.2 de primeira geração. E por último, aqui na parte de baixo a gente tem 3 conectores USB 2.0 que dão 6 portas USB 2.0. Outra conexão super importante que essa placa vai ter, que eu acho assim uma das mais importantes, é o RGB. A gente tem 4 conectores RGB nessa placa, sendo 2 deles endereçáveis, e espalhados aqui são esses pininhos branquinhos que a gente sempre vê nas placas. Então, esses são os RGB. Vamos falar um pouquinho agora de uma coisa meio diferente que a gente tem nessa placa, mas super importante também, principalmente para quem joga, que é o codec de áudio. Aqui a gente vai ter o codec Realtek S1220A 7.1. com capacitadores de áudio premium para você jogar em 7.1 os seus jogos. Além disso, essa placa aqui também vai contar com um recorte no PCB da placa, essa linha que a gente consegue ver aqui, que vai separar aí o áudio do resto da placa, que pode criar uma interferência no seu áudio. Ou seja, você vai ter um áudio mais limpo quando você estiver jogando, ou também o áudio que você estiver enviando para as pessoas. Inclusive, essa placa conta também com a tecnologia AI Noise Cancellation da ASUS, que é uma tecnologia de inteligência artificial para melhorar aí tanto o áudio que você recebe quanto o áudio que você envia. Tá, acho que falei quase tudo. Vamos agora para o painel traseiro. Primeiro a gente tem 2 portas de vídeo, um HDMI e um DisplayPort. Depois, 2 portas USB 3.2 geração 2. Uma porta USB 3.2 geração 2 tipo C, ao lado de uma porta USB 3.2 de primeira geração. Depois, uma porta USB 3.2 geração 2x2 tipo C, ao lado de uma porta USB 3.2 geração 2 e um conector de Ethernet 2.5 gigabit. Por último, 4 portas USB 3.2 geração 1 e no final, o painel de áudio. Bom, gente, para o painel traseiro é isso. Muito importante eu ressaltar aqui que essa placa é produzida no Brasil, uma placa da linha TUF Gaming, ou seja, é uma placa aí com durabilidade, que passou por vários testes de nível militar para estar aqui. Então, é uma ótima opção para você começar a criar aí o seu setup gamer ou upar o seu setup gamer, quem sabe. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!